Bom, queridas, vamos então retomar a nossa leitura bíblica em Êxodo, capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der a seu próximo dinheiro ou objetos a guardar e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir qualquer virgem que não esteja desposada e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, que impõe juros. Se do seu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das suas ceifas e das suas vinhas. O primogênito dos seus filhos me darás. Da mesma sorte farás com seus bois, com suas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia madarás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Capítulo 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás em uma demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe o reconduzirás.
Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Não perverterás o julgamento do teu pobre na tua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos seus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os seus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne desolação e as feras do campo se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. Porei os seus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Porque darei nas suas mãos os moradores na terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim, se servires aos seus deuses. Isso te será cilada. Capítulo 24. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos, e então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel,
os quais oferecerão ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Nós paramos aqui, então, findando o capítulo 24 de Êxodo. Nós podemos ver que nesses capítulos, Deus dá aqui para o povo de Israel, e eu considero não só o povo de Israel, mas para toda a humanidade, leis, que uma curiosidade para vocês saberem, a nossa lei, as leis civis, né, de direito, do Estado de Direito, foram baseadas na Bíblia. Todas as leis que conhecemos civis foram tiradas da Bíblia, porque nós podemos ver aqui que Deus, ele é tão específico, ele é tão preocupado em cada pequena questão, em direcionar o homem, realmente mostrando que a Bíblia é o manual do fabricante. Como quando compramos um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, e ali nós lemos como usar, qual a voltagem, o que fazer, como limpar, o que não fazer, para que esse objeto dure mais, né? E assim é o Senhor aqui ensinando cada um de nós o que devemos fazer. Então, ele dá aqui direcionamento sobre a questão social, a ordem moral, ordem sexual, mas ele direciona sobre a agricultura, o que o homem fazer e não fazer com a terra. E é realmente uma grande alegria ver como Deus se preocupa com essas pequenas coisas, realmente trazendo ao homem, a consciência do homem, a importância de ser moralmente correto e de fazer as coisas da maneira correta. Leamos de novo aqui em Êxodo 23, capítulo 1. Não espalharás notícias falsas. Capítulo 2. Não seguirás a multidão, versículo 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, inclinando-te para a maioria. Tudo realmente intencionando trazer para o povo de Israel e para nós que conhecemos, né, a sua palavra, que não precisamos seguir a maioria, não precisamos fazer o que todos fazem, precisamos fazer sim aquilo que é correto diante de Deus, aquilo que agrada o coração de Deus. E Ele certamente nos abençoará, como nós lemos no capítulo 23, versículo 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Tudo que precisamos é servir a Deus, é fazer aquilo que Ele nos direciona, aquilo que Ele nos pede, e certamente Ele nos abençoará nosso pão, nossa água, nossa casa, nossa família. E por fim, quero deixar para você guardado aí no seu coração. Você pode se perguntar, mas o que eu preciso fazer para agradar a esse Deus? Como agrada o Deus Criador? E em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Eis aqui um resumão para você guardar no seu coração. Pratica a justiça, ama a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Um grande beijo
e até a próxima!